Essa a gente vai fazer com um rosa mais claro. É o rosa tingido com a tinta de tecido... Tinta de tecido não, desculpe. A tinta a óleo laca de Garanza com a natural. E ela foi raleada até chegar a esse tom. Ela poderia ficar mais clara ou mais escura, conforme a outra rosa mesmo. Mas eu preciso desse tom pra tá trabalhando. A gente vai abrir de novo a massa. E a gente vai fazer com o cortador redondo. A gente vai fazer com o cortador médio redondo. Ele é de plástico, mas não tem muita diferença. A rosa feita com o cortador de plástico, eu tenho a leve impressão que ela fica mais arredondada do que com a pétala, com o cortador de pétala, porque é mais aberto um lado todo, então a pétala fica mais redondinha, a flor fica mais aberta. E o cortador redondo para as iniciantes é mais fácil a iniciante ter um redondo do que ter um de pétala, porque não é muito útil para fazer as outras coisas. A gente vai fazer do mesmo processo da outra. Dar uma apertadinha nela para ela ficar fininha e uma enroladinha, que é o miolinho da nossa rosa, certo? E a gente vai dar uma puxadinha, que é pra ela ficar um pouco diferente da outra. Olha, a gente vai puxando e ela vai ficando mais abertinha. Esse é o miolinho da nossa outra rosa. A próxima pétala, essa a gente vai abrir na lateral, mais ou menos metade dela você pode abrir. E aí enrola nesse miolinho já feito. Deixa ela abertinha, dá uma apertadinha na base, que ela vai se formando. E vai apertando, dá uns beliscãozinhos nela, só pra ela dar uma entortadinha na ponta. E continua abrindo as outras pétalas. Eu já vi vários vídeos, não tô dizendo que esse é o melhor método pra você fazer, mas é algo que é assim que eu trabalho e gosto bastante de fazer flores para caixas de madeira. Fica delicado, às vezes uma rosa menorzinha dessa para colocar no cabelo de uma boneca. Olha. E a gente vai cortando. O tanto de pétalas é o que determina o tamanho da sua rosa. O tanto de pétalas que eu cortei, o tanto que eu tô apertando embaixo. A nossa massa tá bem fresquinha, não é preciso passar cola, porque todas as peças vão estar bem juntinhas, então não precisa passar cola. Olhem como ela vai ficando. E apertando. Essa daqui, eu achei que ela ficou... O lado dela faltou uma pétala, tá vendo? Que uma ficou maior que as outras.
e eu quero uma simetria entre elas. Então eu vou abrir mais um pedaço de massa e continuar fazendo mais uma ou duas pétalas. Meninas, sempre sovando bem a massa, pra ela ficar bem homogênea, não ficar rachada, não ficar aquela massa grossa, feia, porque o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho parte daí. Parte do cuidado que você tem em abrir a massa, em ter os seus objetos limpos e com o máximo de cuidado possível. Ó, essa massa rasgou, mas eu só vou tirar duas pétalazinhas dela. Tirar 3 só pra garantir. E assim mesmo o pedaço que arrancou não me dá problema. Abrindo, pra ficar bem fininho a ponta e dar esse movimento na ponta da flor. E vou emendar onde tinha um buraco. Olha como deu diferença. Sim. E olha, agora eu vou colocar só mais uma de cá e finalizar essa flor. Vocês viram como o cortador redondo e o cortador de pétala não tem muita diferença? Às vezes a gente que é artesã gosta de comprar infinitamente, tudo que vê, porque acha que tudo é útil. Realmente é útil qualquer hora. Em algum trabalho que você tenha que fazer e às vezes uma pétala dessa vai te servir para cortar um cabelo ou qualquer outra coisa parecida. Esse é o excesso da massa das pétalas que a gente foi tirando e foi colocando aqui, ó. Tá vendo? Então, se você não demorar e não deixar ela ressecar, nossa massa tá boa novamente e a gente pode continuar usando ela. E assim você não vai estar gastando. Essa é a nossa a do cortador redondo e essa a que a gente fez com a pétala. Não há muita diferença, mas entre uma pétalazinha e outra você pode notar que ela é um pouquinho menor. Uma fica mais redondinha, a outra fica mais pontudinha, certo? Agora a gente vai fazer uma flor grandona. Essa é a nossa flor maior. Eu cortei com esse cortador as pétalas. Cortei algumas e a gente vai ver se vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês como se pode fazer sem o cortador, o miolinho dela. Ó, bolinha. Vou abrir ela. Ela vai ficar fininha, conforme eu abrir a pétala também. Irregular, mas não tem problema, é o miolo da nossa flor. E fazer o mesmo que eu fiz nas outras. Enrolando. E aí a gente vai abrir um pedaço aqui, ó. Vamos dar uma dobradinha na lateralzinha e ir puxando. Que é pra dar uma impressão de que ela tá abrindo. Sim. E agora essas a gente vai fazer o mesmo processo das outras. Vamos abrir a lateral dela, pra ela ficar bem aberta e bem bonita. E ó, essa parte em que ela virar, a gente não vai cortar, a gente vai deixar assim e nem apertar.
as flores não têm um padrão. Existe um modo com que você aprende, uma técnica. É o básico. Mas não quer dizer que todas as flores vão ficar iguais, vão ter o mesmo tamanho e vai da mão da artesã. Vai da mão da pessoa e do cuidado de como ela vai ficar. Então, quanto mais cuidado e mais treino você tiver e observar como a sua massa reagiu, como você fez e deu certo, como você fez e não funcionou, são coisas que a gente aplica ao biscuit em geral. Porque sem observar se deu certo ou não, é impossível você continuar trabalhando, porque você não tem alguém que te vigie e fale assim, olha, esse aqui não funcionou, esse não deu certo. Quem reprova o nosso trabalho, geralmente são nossos clientes. Só que quando elas reprovam, já o produto já está finalizado e aí você já teve uma perda muito grande. Então faça sempre testes, esteja sempre tentando novos jeitos de se fazer, vendo vídeos na internet que ajuda muito, mas acima de tudo treinando. Porque é só treinando que você vai conseguir chegar a uma perfeição ou a um ponto em que você deseja estar. Essa nossa rosa vai ficar bem grande, bem aberta. E é o que eu disse no começo do vídeo. O tamanho do cortador diz o tamanho da sua flor. O tamanho da sua pétala e o tamanho e o tanto que você apertar vai dizer o tamanho que ela vai ficar. A quantidade. E você vai colando as flores, unindo as pétalas e vendo onde você precisa de mais ou menos massa. O tamanho que você deseja que ela fique, porque às vezes você precisa de uma flor pequena, às vezes você precisa de uma flor grande e tudo vai do tanto de massa que você coloca. E olha o tanto de massa que ficou. Essa é a nossa do cortador grandão, do cortador médio, do cortador redondo também médio e da média de pétala. Olha a diferença. Essas duas são de uma mesma massa e essa mais escura. E se você quer fazer um buquê ou algo que elas intercalem, as cores quando estão parecidas ou estão perto uma da outra, uma puxa e disfarça e você pode fazer buquês ou arranjos, coisas como você deseja. Essa é a nossa flor aberta.